Provavelmente muitos de vocês já ouviram dizer que a Venezuela é o país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Se um país literalmente está sobre um verdadeiro oceano de ouro negro, o mais natural seria imaginar que ele estaria entre as nações mais ricas do planeta, não é mesmo? No entanto, quando olhamos para a realidade, encontramos um cenário completamente diferente: pobreza e decadência econômica, algo que parece incompatível com um país que possui uma riqueza tão gigantesca. Olá, pessoal! Então, por que mesmo possuindo reservas tão imensas de petróleo, a Venezuela nunca conseguiu se transformar em uma grande potência petrolífera e próspera? Mas antes de responder imediatamente que a culpa é da política, espere um instante, porque o vídeo de hoje não é sobre política. O verdadeiro problema está no próprio petróleo venezuelano, que é excepcionalmente pesado e extremamente viscoso, tornando sua extração, seu transporte e até mesmo seu refino processos muito mais difíceis e trabalhosos. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Agora, vamos entender tudo isso em detalhes juntos em mais um vídeo aqui no canal. Então, sem mais demora, hora da gente começar. As maiores reservas de petróleo do mundo. Por algum motivo, muita gente acredita que as maiores reservas de petróleo do mundo estão concentradas na Península Arábica. A imagem que costuma vir à mente é a de rios de petróleo correndo por desertos escaldantes sob um sol impiedoso, enquanto os sheiks, vestindo suas impecáveis gútaras brancas, dirigem carros cobertos de ouro e erguem um após o outro novos arranha-céus gigantescos. E até certo ponto essa imagem corresponde à realidade. A Arábia Saudita ocupa o segundo lugar no mundo em reservas de petróleo, com impressionantes 267 bilhões de barris. No entanto, o país que ocupa o primeiro lugar em reservas de petróleo não é a Arábia Saudita nem o Kuwait, mas sim a Venezuela, localizada na América do Sul. As reservas comprovadas de petróleo da Venezuela são estimadas em aproximadamente 300 bilhões de barris. De forma geral, considera-se que a história da moderna indústria petrolífera venezuelana começou em 1914, quando o Poço Zumaque I iniciou a primeira produção comercial em grande escala do país. Porém, a Venezuela só assumiu a liderança mundial em reservas de petróleo há relativamente pouco tempo, em 2010. E isso não aconteceu porque um novo campo petrolífero gigantesco foi descoberto, mas principalmente porque os recursos da faixa petrolífera do Orinoco, já conhecidos havia muito tempo, foram reavaliados e oficialmente reconhecidos. Foi justamente nessa época que a alta do preço do petróleo, somado ao surgimento de novas tecnologias de extração, refino e transporte, tornou economicamente viável explorar petróleo extrapesado e extrair petróleo das areias betuminosas. Como resultado, uma parte significativa desses recursos passou a ser contabilizada como reservas comprovadas, tecnicamente e economicamente recuperáveis. O custo de produção do petróleo extrapesado gira em torno de 40 a 50 dólares por barril. E claro que isso não se compara ao petróleo leve produzido na Península Arábica, cujo custo varia entre 5 e 10 dólares por barril. Ainda assim, quando o preço internacional do petróleo está suficientemente alto, a exploração desses campos continua sendo lucrativa e permite manter uma produção bastante expressiva. Vale lembrar que em 1998, antes de Hugo Chávez chegar ao poder, a produção de petróleo da Venezuela já havia alcançado cerca de 3,5 milhões de barris por dia. O petróleo que se recusa a fluir. Pois é, quando o assunto são quantidades, quem trabalha no setor petrolífero nunca confunde reservas com produção. São conceitos completamente diferentes. As reservas comprovadas representam a quantidade de petróleo que pode ser recuperada, com um grau razoável de certeza de jazidas já conhecidas, considerando a tecnologia disponível e as condições econômicas atuais. Mas isso não significa que basta abrir uma torneira para o petróleo sair e ser transferido diretamente para um navio-tanque. Em alguns casos do Oriente Médio, onde se produz petróleo leve, essa comparação até faz sentido. Mas no caso do petróleo da faixa petrolífera de Orinoco, na Venezuela, a realidade é completamente diferente. Para entender essa diferença entre o petróleo venezuelano e o petróleo produzido na Península Arábica, primeiro precisamos esclarecer alguns conceitos básicos sobre o petróleo.
Antes de tudo, é importante lembrar que o petróleo não é uma única substância, mas uma mistura extremamente complexa, composta por milhares de compostos orgânicos diferentes. De acordo com sua densidade, o petróleo bruto é dividido, de forma geral, em 4 categorias. Petróleo leve contém uma grande quantidade de hidrocarbonetos leves e apresenta uma consistência relativamente fluida. Petróleo médio possui densidade maior que o do petróleo leve, mas ainda mantém uma boa fluidez. Petróleo pesado contém uma elevada concentração de hidrocarbonetos pesados, sendo espesso e bastante viscoso. Petróleo extra pesado apresenta maior densidade e viscosidade entre todos os tipos, com características muito próximas às do betume natural. O petróleo da faixa de Orinoco se enquadra justamente nessa última categoria, sendo um dos petróleos mais pesados e viscosos que existem. Ele é muito mais denso que o petróleo comum e contém grandes quantidades de componentes pesados, como asfaltenos e resinas. Além disso, o petróleo do Orinoco também contém impurezas problemáticas, como enxofre, níquel e vanádio. Essa composição acaba gerando grandes desafios durante todo o processo de tratamento do petróleo. Se o petróleo leve pode ser comparado a um óleo vegetal bem fluido, o petróleo extra pesado do Orinoco se parece mais com melaço espesso ou com asfalto derretido pelo calor intenso de um dia de verão. Apesar dessa grande semelhança, o petróleo do Orinoco normalmente não é classificado como um betume natural, mas sim como petróleo extra pesado. Embora possua uma quantidade relativamente pequena de frações leves, ainda é possível produzir gasolina, diesel e diversos outros derivados a partir dele. No entanto, extrair os hidrocarbonetos que realmente têm valor como combustível exige processos complexos em todas as etapas: extração, processamento e transporte. E os problemas específicos desse petróleo começam já na fase de extração. O maior obstáculo é justamente sua viscosidade extremamente elevada. Afinal, é a viscosidade que determina o quanto um líquido consegue se mover com facilidade. Por exemplo, a água, que possui viscosidade muito baixa, consegue atravessar facilmente até pequenas frestas. Já um líquido espesso, como o petróleo do Orinoco, se desloca de forma extremamente lenta. Por isso, os problemas começam enquanto o petróleo ainda está dentro do reservatório subterrâneo. O petróleo leve costuma subir naturalmente pelo poço graças à pressão existente no reservatório. Já o petróleo extra pesado permanece preso nas rochas porosas e simplesmente não chega até a boca do poço sem intervenção humana. Por isso, torna-se necessário utilizar métodos especiais e bastante caros para colocá-lo em movimento. Na faixa petrolífera do Orinoco, o método mais utilizado é a chamada produção a frio, que emprega poços horizontais e bombas de cavidades progressivas e especiais para extrair o petróleo extra pesado sem aquecimento. Em alguns campos também são injetados vapor ou solventes para reduzir a viscosidade do petróleo e aumentar a taxa de recuperação. Mas depois que o petróleo extra pesado finalmente chega à superfície, surge um novo desafio: prepará-lo para que possa ser transportado. Afinal, o petróleo recém-extraído não pode ser carregado diretamente em um navio-tanque. Antes disso, ele precisa passar por um tratamento para atender aos padrões exigidos para o transporte. De modo geral, existem 2 formas de preparar esse petróleo para comercialização. A primeira consiste em misturá-lo com petróleo leve ou com condensado. A adição desses componentes mais leves reduz a viscosidade da mistura, facilitando o seu transporte. A segunda opção é utilizar uma instalação especializada chamada upgrader, responsável por realizar um pré-processamento do petróleo. Nesse equipamento, parte das moléculas grandes e pesadas é quebrada em moléculas menores e mais leves, enquanto impurezas indesejáveis, como enxofre e metais, são reduzidas. Como resultado, obtém-se um petróleo sintético com características muito mais próximas à de um petróleo leve ou médio. Naturalmente, qualquer uma dessas 2 soluções exige equipamentos adicionais, consumo de energia e mais tempo de processamento. Tudo isso gera custos enormes e exige investimentos igualmente elevados. E é justamente aí que está a maior contradição da produção de petróleo na Venezuela. Embora o país possua recursos petrolíferos gigantescos, retirá-los do subsolo exige uma longa cadeia de processos tecnológicos extremamente caros. A diluição. A essa altura já ficou claro que para tornar o petróleo pesado do Orinoco adequado para transporte, é necessário diluí-lo com petróleo mais leve, condensado ou nafta,
ou então alterar sua composição por meio de instalações especiais de melhoramento. Na prática, os dois métodos são utilizados. No caso dos diluentes, quanto maior for a produção de petróleo extrapesado, maior será também a necessidade de petróleo leve, condensado e nafta. E se o país não conseguir produzir esses componentes em quantidade suficiente, será obrigado a importá-los do exterior. E na realidade, a quantidade de diluente necessária é simplesmente gigantesca. Vamos imaginar que a Venezuela queira dobrar o volume de exportação de petróleo extrapesado. Se estivéssemos falando de petróleo convencional, bastaria, por exemplo, perfurar o dobro de poços. Mas no caso do petróleo pesado, além de abrir mais poços, é preciso conseguir novas quantidades de petróleo leve, condensado e nafta, transportá-los até os campos petrolíferos, misturá-los na proporção correta e só então levar a mistura pronta até um porto para carregá-la nos navios-tanque. Em outras palavras, sempre que a produção de petróleo pesado aumenta, a necessidade de diluentes cresce junto. E se o abastecimento interno não for suficiente, a dependência das importações também aumenta. Para visualizar melhor essa escala, vamos supor que a Venezuela esteja produzindo 3,5 milhões de barris por dia de petróleo extra pesado. Esse volume é praticamente igual à produção total do petróleo que o país alcançava em sua era de ouro, antes de populistas como Hugo Chávez e Nicolás Maduro começarem, por assim dizer, a melhorar a indústria petrolífera. É claro que, na realidade, esses 3,5 milhões de barris eram compostos por diferentes tipos de petróleo. Mas para simplificar os cálculos, vamos assumir que todo esse volume seja de petróleo extrapesado. Não existe uma única proporção universal para determinar a quantidade de diluente necessária. Essa proporção depende da densidade do petróleo do Orinoco utilizado, do tipo de diluente empregado e também das características desejadas para o produto final. Um dos principais produtos finais é a mistura de exportação venezuelana Merey 16. Em um cálculo simplificado, podemos considerar uma mistura composta por 75% de petróleo pesado e 25% de diluente. Assim, se a Venezuela estiver produzindo 3,5 milhões de barris por dia de petróleo extrapesado e esse volume representar 75% da mistura final, serão necessários aproximadamente 1,17 milhão de barris de diluente por dia. Nesse caso, o volume total da mistura produzida chegaria a cerca de 4,67 milhões de barris por dia. Mas de onde seria possível obter uma quantidade tão gigantesca de hidrocarbonetos leves? Apenas alguns dos maiores países produtores de petróleo do mundo ou grandes empresas petrolíferas e refinarias têm capacidade para fornecer um volume dessa magnitude. Para a Venezuela, essa é uma situação ao mesmo tempo muito curiosa e nada agradável. Até 2019, o principal fornecedor de diluentes importados eram os Estados Unidos. Empresas americanas forneciam regularmente à Venezuela petróleo leve, condensado e principalmente nafta pesada, um diluente extremamente adequado para esse tipo de petróleo. A Venezuela importava cerca de 80 a 120 mil barris por dia desses diluentes. É verdade que esse volume está muito abaixo de 1.170.000 barris do exemplo anterior, mas ainda assim representa uma quantidade bastante significativa. Os verdadeiros problemas começaram quando os Estados Unidos impuseram sanções e proibiram a maior parte das negociações com a empresa estatal venezuelana PDVSA. Sem o fornecimento americano, a Venezuela passou a enfrentar uma grave escassez de diluentes, indispensáveis para produzir e exportar normalmente o petróleo do Orinoco. Foi então que o Irã estendeu a mão ao país. Irã e Venezuela firmaram um acordo vantajoso para ambos. O Irã passou a enviar condensado de gás e petróleo leve para a Venezuela e, em troca, recebia petróleo extra pesado da faixa do Orinoco. Entre 2021 e 2022, foi justamente o condensado iraniano que, na prática, salvou as exportações de petróleo da Venezuela. No entanto, depois disso, a participação do Irã diminuiu de forma bastante evidente. Em 2022, a Venezuela importou, em média, cerca de 73 mil barris por dia de condensado e petróleo iranianos. Em 2023, esse volume caiu para aproximadamente 40 mil barris por dia. E em 2024, os fornecimentos passaram a ser irregulares, ficando abaixo de 15 mil barris diários em média. Em 2025, a Rússia tornou-se um importante fornecedor de nafta, enquanto a PDVSA também passou a comprar petróleo leve e diluentes de outros fornecedores.
No início de 2026, porém, a situação mudou novamente de forma significativa após a operação dos Estados Unidos, que resultou na captura de Nicolás Maduro e em sua transferência para Nova York. O fornecimento de nafta russa foi interrompido, mas, em compensação, a nafta pesada americana voltou a entrar na Venezuela. As autoridades americanas autorizaram oficialmente o fornecimento de diluentes e também flexibilizaram as restrições para que empresas petrolíferas estrangeiras voltassem a operar no país. Com a retomada do fornecimento de diluentes, a indústria petrolífera venezuelana apresentou uma recuperação impressionante. Em maio de 2026, a produção de petróleo da Venezuela atingiu cerca de 1,18 milhões de barris por dia. E em junho, o país exportou aproximadamente 1,2 milhão de barris diários entre petróleo bruto e derivados. Ainda assim, esse volume continua muito distante dos 3 milhões e meio de barris por dia produzidos pelo país no fim da década de 90. Por isso, a dependência do fornecimento de diluentes continua sendo, até hoje, um dos principais fatores que limitam qualquer tentativa de aumentar ainda mais a produção do petróleo extrapesado do Orinoco. As instalações de melhoramento. No entanto, existe mais uma forma de aumentar as exportações de petróleo: utilizar as instalações de melhoramento conhecidas como upgraders. Infelizmente, o estado dessas instalações é justamente um dos maiores gargalos de toda a indústria petrolífera venezuelana. Um upgrader não é uma refinaria convencional. Sua função não é produzir gasolina ou diesel, mas transformar o petróleo extrapesado em um petróleo sintético mais leve, adequado tanto para o transporte quanto para o refino posterior. Dependendo do tipo de instalação e do nível de processamento, o produto final é um petróleo sintético com grau API entre aproximadamente 16 e 32. Já o petróleo bruto da faixa do Orinoco normalmente apresenta um grau API de apenas 8 a 10. Em outras palavras, essas instalações transformam um petróleo extremamente pesado e viscoso em uma matéria-prima que pode ser processada por um número muito maior de refinarias. À primeira vista, parece que bastaria construir mais upgraders para resolver qualquer crise no setor petrolífero. Infelizmente, a realidade está longe de ser tão simples. O maior obstáculo é o custo gigantesco de construção, que pode chegar à casa de vários bilhões de dólares. Por isso, apenas 4 grandes upgraders foram construídos em toda a Venezuela. Juntas, essas 4 instalações têm capacidade projetada para processar cerca de 630 mil barris por dia de petróleo extrapesado, produzindo aproximadamente 570 mil barris diários de petróleo sintético. Mas esses números existem apenas no papel. Nos últimos anos, essas instalações vêm operando de forma instável. Na prática, o volume realmente processado ficou muito abaixo da capacidade projetada, e parte delas passou a ser utilizada mais para misturar petróleo do que para realizar o processo completo de melhoramento. Isso significa que mesmo que a Venezuela conseguisse elevar sua produção para cerca de 3 milhões de barris por dia, e mesmo que todas as instalações estivessem funcionando perfeitamente em capacidade máxima, eles não conseguiriam processar apenas cerca de 1/5 desse volume. E isso sem sequer considerar os bilhões de dólares necessários para construí-las. Além do custo, a construção de uma única instalação desse tipo leva vários anos. Portanto, ter as maiores reservas de petróleo do mundo não significa que seja possível simplesmente retirar esse petróleo do subsolo e carregá-lo diretamente em navios-tanque. O petróleo extrapesado da faixa de Orinoco é sem dúvida uma riqueza extraordinária. Mas o maior problema da Venezuela não é a quantidade de petróleo que possui, e sim a enorme dificuldade de extraí-lo, processá-lo e transportá-lo. Ao longo dos últimos 20 anos, dificuldades que à primeira vista pareciam ser apenas desafios técnicos, acabaram sendo agravadas por uma política populista imprudente de expropriações no setor petrolífero, seguida por falta de investimentos, êxodo de profissionais qualificados, manutenção inadequada dos equipamentos e, posteriormente, pelas sanções internacionais. Talvez a riqueza natural escondida sob o solo venezuelano não tenha trazido prosperidade ao país, mas sim uma sucessão de infortúnios. Mas esse é um tema para um próximo vídeo aqui no canal. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de clicar em gostei e compartilhá-lo com seus amigos. E muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!